Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Hoje nós vamos continuar aí a habilidade do 7º ano relacionada a ângulos. Hoje nós vamos ver aí a relação dos triângulos, né? Que fala muito sobre. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês aí no chat, professor Tony. Bom dia a todos, obrigado Jonas pelo convite, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Já quero mandar aí um abraço aí para Josué Matos de Carapicuíba, um bom dia para você. Um bom dia também para a Escola Odete Fernandes, Guarulhos, região norte. A Escola Eduardo Souza Porto, Fernão. Também para a PEI Davi Golia, professora Cátia Regina dos Santos. E para a PEI Berenaldo de Toledo Pisa, em Santo André, a professora Gildete. Um bom dia a todos vocês. Boa, isso aí. Então hoje nós vamos continuar aí a habilidade 24 do 7º ano, né? Que fala aí sobre construir triângulos, né? Então nós vamos fazer aí para as próximas aulas essa ideia da construção, usar régua e compasso, conhecer as condições de existência, né? Que nós vamos comentar também do triângulo, quando a medida dos lados, que hoje nós vamos falar muito sobre isso. Utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Muito interessante, até a informação já está aqui, né? Ó, as somas dos ângulos internos de um triângulo 180 graus. Nós vamos utilizar um pouquinho essa referência hoje, Tony. Show de bola, bacana, uma informação super importante a respeito da geometria aí, que vai ser utilizada até o fim. Eu, por exemplo, até hoje, né? Eu uso ela até hoje. Um pouco óbvio, mas eu entendi. Beleza, então vamos relembrar aí a aula passada, que foi a relação que nós colocamos, né? A relação dos ângulos que nós comentamos o nome. Então eu tenho um ângulo agudo, né, Tony? É um ângulo menor de 90 graus, né? Então ele tem essa característica. Eu tenho o ângulo reto, que tem que ser igual, exatamente, né? Tem que ser exatamente 90 graus. E eu tenho aí o ângulo obtuso, que tem que ser maior que 90 graus, né? Então, são três relações da medida do ângulo, né? Que relaciona. Essas medidas, né, essas relações do ângulo, ela também vai ser importante para a relação do triângulo. Sim. Então, cada triângulo aí, quanto aos lados, quanto às medidas, elas vão ter relações. Aí, para dar uma provocada aí para entender, vamos ver o que vocês sabem antes de eu dar algumas definições. Eu vou fazer o contrário agora nessa aula. Eu vou fazer uma atividade e aí depois eu vou vir com algumas definições, algumas características, beleza? Então, na telinha de vocês vai aparecer, tá lá na página do Aprender Sempre, na página 135, que ela fala o seguinte, né? Então eu quero que você complete aí, na ordem que vocês acharem melhor, que é o seguinte, ó. Um triângulo. Agora, quanto aos lados. Quais nomes de triângulos vocês sabem aí? Então, eu tenho 3 espaços aí. Qual nome vocês acham que pode acontecer aí nesse triângulo? Então, primeira atividade aí, um pouquinho mais simples. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. É isso aí.
Tivemos aí várias participações, Jonas, entre elas a participação da PEI Conceição da Costa Neves, de Cotias, de Cotia, professor Fábio Aranha e Marcos Maia, do 7º A, pedindo para mandar um abraço aí para os alunos do 7º A, B e C. Né? Também a professora Maria José Lopes, também a PEI Osmarina, Cedé Padilha, Pedro e Isadora. Disseram aí que são equilátero, escaleno e isósceles. Também Nayube, da PEI Kennedy, de São Bernardo do Campo, também dizendo equilátero, escaleno e isósceles. Queria deixar aí, lembrar, né? Sempre mandar o nome da escola, o nome do aluno e da cidade, porque é importante a gente receber essas interações dos alunos aí. Certo? Isso aí. Então, esses nomes, né? Essa definição, essa nomenclatura que tem cada triângulo, né, Tony? Ela é relacionada sempre aí a algumas características. Eu falei página 135, acho que eu errei. É página 103, aí os professores corrigindo. Obrigado aí pela correção. Lá na página 103, então você vai encontrar. Qual que é a ideia? Pega aí o caderno, vamos anotar cada nome, e aí cada nome nós vamos dar uma característica quanto aos lados de um triângulo, beleza? Então essa seria mais ou menos a ideia. Na telinha vai aparecer a resolução, que é a seguinte, ó. Então eu vou dar o primeiro nome, ó. O primeiro nome é equilátero. Então, pega aí o caderno, escreve equilátero aí no seu caderno e faz o seguinte. Equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, ó. Esse tracinho que está aparecendo para vocês, que é essa representação aqui, que é um tracinho só, quer dizer que todos esses lados, né, têm a mesma medida. Vamos, por exemplo, 3 centímetros, 6, qualquer que seja a medida dele aí, etc., a relação é que todos esses lados são iguais. Beleza, Tony? Show! Aí eu tenho outro nome. Eu tenho, por exemplo, o escaleno. Então, pega o caderno aí e anota assim, escaleno, nenhum lado igual. Então, não tem nenhum. Ele é completamente diferente. Por isso que cada traço, né, cada lado aí, tem uma quantidade de tracinhos, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse lado tem uma medida qualquer aqui, esse outro lado outra medida, e aqui, ó, uma outra medida. Então, eu tenho 3 medidas completamente diferentes, né? 3 valores de lados, lembrando que eu estou falando dos lados aí do triângulo, completamente diferente. E por último, né? Então, pega o caderno, anota aí, que é o seguinte, ó, que é o isósceles. Isósceles, ele tem 2 lados iguais. Então, ele tem apenas, né, ó, como vocês podem observar, 2 lados iguais. Aqui, ó, seria um lado completamente diferente, né, Tony? Seria... Isso, eu gostei do desenho, ficou parecendo uma carinha, tá vendo? Então, esse outro lado aí seria completamente diferente. Então, de novo, recapitulando. Todos os lados iguais, então equilátero, todos os lados iguais, os 3. O isósceles aqui, ó, apenas 2 lados iguais, então eu tenho 2 lados iguais. E o escaleno aqui, ó, por último, nenhum lado igual. Anota, deixa bem anotado aí no caderno, que essas características elas aparecem geralmente enunciado, elas são basicamente o nome desse triângulo, né? Sim, sim. Né? Então seria mais ou menos essa ideia, seria nessa relação que vocês vão ver aí ao longo das aulas. Então deixa anotado, deixa bem claro qual que é a medida de cada lado e o porquê isso acontece, beleza? Agora vamos tentar então uma outra atividade, né, na mesma ideia aí, tá? Inclusive lá na página 103, que é uma classificação. Aí agora eu vou ver relacionado aos ângulos. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. E quanto aos ângulos? Um triângulo pode ser. Que nome você sabe aí do triângulo que ele pode ser, né, relacionado aos ângulos? De novo, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Brillar, yeah, no puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, yeah. Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chain, se va por esta puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todo
solo tú. Ese brillo en el cuello, cuánta luz. Cógeme en tu carro, vámonos pa'l sur. No importa la hora, si tienes dinero, diamantes, cosas pa' jugar, yeah. Después de cenar, menos en el carro, no puedo parar, yeah. Me tienes sudada, vámonos pa' afuera, pa' hacerlo en el mar, yeah. Quiere mandar él, y lo que no sabe es que soy coronel, yeah. Ahora o después, anillo en el dedo me vas a poner. Na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame suave, querido. E a participação aqui é muito grande, viu, o Jonas? E a gente tem aqui, ó, a professora Marilda, falando sobre os alunos do 7º A e 7º B, da professora Marilda da PEI, Alfredo Marcondes Cabral, presidente Venceslau e de Santo Anastácio, né? Dizendo que eles estão ligados aí, mandando beijo para nós, né? Também temos um recado aí do professor Edson, dizendo o seguinte: bom dia, turmas. Professor Edson Rodrigues Teixeira, da Escola Estadual Professora Laís Amaral Vicente, da DRE Sul 1, Jabaquara. Estou acompanhando vocês no chat geral do 7º. Encaminhe suas respostas ao CMSP por lá. Grato, professor Edson. Também os alunos da Dom Arthur Rostuis, olha, será que eu falei certo? De Jales, falaram que é o triângulo retângulo, acutângulo e obtusângulo. Também a professora Fátima dizendo: estamos juntos nessa, matemática é vida. A maioria respondeu aí, retângulo, acutângulo ou obtusângulo. E vocês perderam o Jonas dançando aqui. Não aconteceu não, o Tony tá brincando aqui no intervalo. Então a ideia e a relação... Então, hoje eu estou basicamente classificando cada triângulo com a sua característica. Pode haver mais que uma característica, né? Mas cada triângulo com uma característica. E hoje, a ideia na primeira atividade, queria saber o que vocês sabiam, né? O que vocês sabiam aí do lado dos triângulos. E agora eu vou ver relacionado aos ângulos. Na telinha vai aparecer a resolução. Então, já pega o caderno e anota que é o seguinte, ó. Então, um ângulo que nós chamamos de acutângulo. Olha que nome difícil, né, Tony? Então, sim. Acutângulo. Então, toda vez que eu falo que é acutângulo, todos os ângulos, todos esses valores aqui, ó, são valores menores que 90 graus, tá? Todos esses ângulos, eu tô falando dos ângulos internos, né? É bom sempre lembrar disso. Eu tô falando desses ângulos internos. Então, todos esses ângulos aqui são menores que 90 graus. Eu não tenho nenhum desses ângulos superior a 90. Uma outra característica que nós podemos chamar, que é o obtusângulo, né? Então, obtusângulo, que esse nome, né, se dá por apenas um dos ângulos ser superior a 90 graus. Ó. No caso, esse aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho um ângulo bem maior que 90 graus. Ó. Se eu pensar aqui, ó, seria mais ou menos 90 graus, e aí ele passa aí, no caso de 90 graus, então eu tenho essa característica. Para esse ângulo, os outros dois, ó, nós chamamos de ângulos agudos, né, como nós vimos, os outros dois são agudos. Então, apenas um ângulo, né, Tony? Um ângulo tem que ser superior a 90. Exatamente. E uma coisa que é interessante, né, que não dá pra gente formar um triângulo com dois ângulos obtusos, né? Isso não tem como fazer isso, né? Isso mesmo. Inclusive pela relação do triângulo aí, a soma dos ângulos internos, né, dá 180 graus, que nós vamos ver isso pra frente, eu não tenho essa possibilidade. E por último, que é o triângulo que nós já vimos, inclusive, né? Vocês já viram aí essa relação, que é muito curioso, esse triângulo vocês vão ver muito, que é o retângulo. Pode colocar aí, ó, o triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo aqui, eu tenho obrigatoriamente, né, um ângulo igual a 90 graus, que é esse daqui, né, Tony? Ó. Sim. Esse ângulo aqui, obrigatoriamente, um deles é 90 graus, que é esse daqui. Lembrando aí de novo, né, esses dois outros são menores que 90, né? Então, legal. Eu tenho apenas um igual a 90. Vamos tentar recapitular só para vocês lembrarem aí bonitinho? Então, acutângulo, esse daqui,
todos, então, menores que 90. Obtusângulo, que é esse outro aqui, né, obtusângulo, um deles tem que ser maior que 90. E por último, né, o retângulo, né, Tony, tem que ser igual a 90 graus um deles. Show de bola. Outra coisa que é interessante também é que o triângulo retângulo ele é a metade de um retângulo cortado pela diagonal, né? Isso mesmo. Por isso que tem esse nome aí, né? Isso mesmo. Eu Legal. poderia fechar um retângulo, né? Você corta ele na metade ou dobra, né? Pensa numa folha, Sim. você podendo dobrar pode ele na pegar metade. Quadradinho ou retangular, dobra Isso pela mesmo. quina ali já era. Aí você consegue, né? Então você consegue, a partir desse quadrilátero, você encontra esse triângulo retângulo. Então essa mais ou menos é a ideia de nós vamos aí classificar. Vou mostrar uma tela para vocês, se vocês quiserem tirar um print, que é muito importante, que eu fiz o seguinte, ó, na telinha de vocês, eu tenho a ideia, então, do que é o triângulo, né? A ideia da aula seria começar por isso, mas eu queria fazer o contrário, eu queria ver o nome que vocês têm aí, e aí é um resuminho do que eu já falei. Polígono de 3 lados e 3 ângulos, então nós chamamos de triângulo, né? A soma de seus ângulos internos sempre, por favor, ó, sempre igual a 180 graus. Então, se vocês quiserem grifar aí e colocar, então coloquem, anotem, né, sempre 180 graus. A soma dos ângulos externos, né, nós vamos ver isso mais para frente, resulta em 360 graus, né? Então, outra característica, né? Sempre 360 graus. E existem 7 tipos de triângulo. Pô, mas eu falei 6, né? Eu falei 6 aí, mas existem 7 tipos. Que é o seguinte, ó. Quanto aos lados. Então, de novo. Escaleno, não tem nenhum lado igual. Isósceles, tem 2 lados iguais. Equilátero, eu tenho todos lados iguais, né? Essa é a primeira ideia quanto aos lados. Quanto aos ângulos. Igual a 90 graus, eu tenho um retângulo. Maior, né, um ângulo obtuso, né, maior que 90 graus, eu tenho obtusângulo. E o ângulo agudo, eu tenho aqui menor que 90 graus, eu chamo de acutângulo. E aí tem um outro, Tony, geralmente não é utilizado, né, que nós vamos observar, eu vou falar inclusive sobre ele hoje, que é o equiângulo. Todos os ângulos são 60 graus. Esse é bem mais simples. Todos os ângulos dele é 60 e ponto. São todos iguais. Isso mesmo. Ele tem algumas características, né? Nós vamos comentar sobre ele. Ele também aí, a gente vai falar, né? Ele vai ser também um equilátero, né? Sim. Então eu posso dar mais de uma definição para o triângulo, né? Eu posso dar mais de um nome para ele. E aí relacionado sempre ao ângulo e ao lado. Beleza? Perfeito. Então essa relação, inclusive eu até coloquei essa imagem aí, né? Do triângulo, né? Bem rock and roll essa imagem. Muitos vão lembrar do que é. Os professores com certeza vão saber aí uma banda, né, que tem relacionado. Então, seria mais ou menos essa ideia quanto a essas relações. Vou tentar uma atividade, que é a atividade 3. Pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte, ó. Eu peguei aí geralmente tem, né, uma placa de trânsito, né, Tony? Sim. Essa placa de trânsito, ela geralmente se refere a der a preferência. Exatamente. Então, se eu não fui reprovado no negócio de trânsito, então é dê a preferência a essa placa. Aí diz o seguinte, ó, analise o triângulo, que no caso aparece na placa de trânsito, e observe que os lados deles têm a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse lado aqui, ó, todos os três são iguais. Ou se observar também esse triângulo interno branco, né? Em seguida, responda. Qual a classificação quanto aos lados e aos ângulos? Que nome eu poderia dar para esse triângulo aí, como nós observamos, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Got a feeling nothing is forever. Keep your voice low. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now. Come out of the shadow. Make the walls fall. Memory is headed for disaster.
Já vou começar mandando um olá para todos os alunos da escola Lindamil Barbosa de Oliveira de Guarulhos e também para os alunos Daniel, Nicolas, Inácio, Ana Gabriela e Ana Letícia da PEI Décia Lourdes Machado dos Santos de Lins. A maioria dos alunos responderam aí equilátero, segundo lado, e acutângulo, não, equiângulo, né? Que teve um que respondeu acutângulo, né? Os alunos da PEI Haroldo Macedônia falaram equilátero e acutângulo, mas a maioria disse equilátero e equiângulo. Sim, tá certo. É isso aí. Isso mesmo. A classificação aí do equiângulo, né? Nós vamos observar e ver essa relação, mas a princípio, né? Nós geralmente não utilizamos muito essa nomenclatura, né? Sim. Mas seria os três. Mas na resposta eu vou colocar aí, pode pôr na telinha só para eles, que é a relação aí do equilátero e do acutângulo, né? Então seria essa relação Sim. entre os três. Mas como eu posso observar isso, né? Eu montei aí uma animação, tentei pelo menos, né? Que é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí, acredito que vocês estão observando, tem um risco, né? Um lado deles em azul. Esse lado, ó, eu vou tirar e aí eu vou colocar ele aqui no canto. Beleza. Aí eu vou pegar um outro lado aí, um lado superior. Mesma coisa, eu vou tirar ele, vou pôr ele aqui no canto. E aí eu vou pegar o último lado, né, Tony? Sim. E aí eu vou pôr ele bonitinho aqui no canto. Beleza. Show. Se eu observar, todos os lados têm o mesmo tamanho. Por isso que ele é equilátero. Só de observar, eu sei que todos esses ângulos aqui são menores que 90. Acutângulo é assim que eu consigo definir, né? Eu consigo observar essa relação aí de todos, né? De todos os triângulos, de todo esse triângulo, beleza, Tony? Show, muito bom, muito bom. E um triângulo equilátero, ele é equiângulo? Então... Interessante, que falaram bastante aqui do equiângulo também, né? Isso mesmo, ele é, né? Dependendo aí do equilátero, ele é. Todo equilátero ele vai ser um equiângulo também. Por quê? Não vai dar tempo da gente fazer, né, Tony? Mas pode pôr na telinha para eles, por favor, diretor? Que é o seguinte, ó, aí é a mesma ideia, a mesma pergunta, aí ele faz a seguinte. Qual a medida, então, né, de cada ângulo? Se um triângulo tem 180 graus e eu tenho 3 ângulos, 60 graus. Por isso que ele é o equilátero, acutângulo e o equiângulo, né? Olha aí que bacana, a definição aqui do ângulo de 60 graus, né, Tony? Então essa definição aqui, todos os ângulos internos é 60 graus, beleza? Show de bola, isso aí. Obrigado, Tony. Obrigado, Jonas. Valeu. Obrigado a todos, valeu, 7º ano, até semana que vem. Avaliem nossa aula, não deixe de comentar. Coloquem lá o que vocês acharam ou não, que vocês definiram por essa aula aí. Hoje foi mais uma ideia de classificação dos ângulos, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.